Nessa segunda aula, eu vou ensinar para vocês o conceito de mol. Imaginem a seguinte história. Um cientista pede para o seu ajudante: Ajudante, me traga 1000 átomos de ouro. Daí o que o ajudante vai falar? Olha, chefe, é difícil porque 1000 átomos de ouro não dá nem para enxergar. É muito pequeno. Daí o chefe fala: Tudo bem, então me traga 1 milhão de átomos de ouro. Chefe, 1 milhão de átomos de ouro também não é o suficiente. É muito pequeno. Tudo bem, então. 1 trilhão. Chefe, você não está entendendo. 1 trilhão de átomos de ouro não dá nem para enxergar, é muito pequeno. Então, o que acontece? Na química, não dá para a gente usar números comuns para contar os átomos. Então, o que os cientistas fizeram? O que os químicos fizeram? Eles inventaram a quantidade de átomos padrão. Então, assim como a gente vai na feira e compra uma dúzia de ovos, ninguém vai na feira e compra um ovo apenas. Ou vai na padaria e compra um pãozinho. Né? Geralmente a gente compra em meia dúzia ou uma dúzia. A gente usa essa palavra, dúzia, certo? Então, dúzia é uma palavra que significa um número, que simboliza um número, 12. Na química, se você diz o seguinte: assistente, me traga 1 mol de átomos de ouro. Aí sim você vai estar falando uma quantidade aceitável de átomos de ouro. Só que quanto é 1 mol? Se uma dúzia vale 12, quanto vale 1 mol? Vale isso daqui. Mol vale 6 com 23 zeros de alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, mas a gente não usa isso no cotidiano porque é uma quantidade absurda. Na química, se você pedir 1 mol de alguma coisa, você está pedindo 6 com 23 zeros. Geralmente, você pode pedir 1 mol de átomos de ouro. Você está se referindo a 6 com 23 zeros de átomos de ouro. É claro que a gente não escreve todos esses zeros toda vez. A gente tem um jeito melhor para escrever, que é esse daqui. Então, a gente escreve 6 vezes 10 a 23. Isso aqui se chama notação científica, certo? É a mesma coisa que 6 com 23 zeros. Então, isso aqui vale 1 mol. A gente também pode chamar esse número de constante de Avogadro, que foi um dos químicos que ajudou a inventar o conceito de mol e descobrir esse número. A dúvida que vocês podem ter agora é o seguinte: por que 1 mol vale 6 com 23 zeros e não 5 com 18 zeros, por exemplo? Por que é exatamente esse número? E a resposta é a seguinte: 1 mol vale esse número porque ele é exatamente a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de Us que você precisa juntar até que uma balança mostre 1 grama. Então, qual que é a serventia desse número? Qual que é a mágica que ele vai proporcionar para a gente? Qualquer elemento da tabela periódica que a gente pegar, a gente vai poder fazer essa afirmação que eu escrevi aqui. Eu gosto de usar o ouro como exemplo. O ouro pesa aproximadamente 197 U. Então, eu escrevi aqui, um átomo de ouro pesa 197 U. 197 U não é nada, não dá nem para enxergar. Agora, se eu pegar 6 com 23 zeros de átomos de ouro, todos eles juntos vão pesar 197 gramas, ou seja, o número é o mesmo, só mudou a unidade. Qual que é a vantagem disso? Que a gente consegue enxergar. 197U a gente não enxerga, mas 197 gramas a gente consegue enxergar, consegue falar, mostrar. Então agora eu vou fazer o seguinte exercício com vocês. Quantos átomos existem em 1 litro de água? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: 1 litro de água vale a mesma coisa que 1 quilograma de água. E 1 quilograma de água vale a mesma coisa que 1000 gramas de água. Para a gente descobrir quantos átomos tem em 1000 gramas de água, a gente precisa procurar a água na tabela periódica. E se você for procurar, você não vai encontrar, porque não existe átomo de água. A água, na verdade, é uma molécula. E o que é uma molécula? É a união de dois ou mais átomos. Então, todo mundo conhece a molécula de água. É H2O. O que significa H2O? Significa que uma molécula de água é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quanto pesa uma molécula de água? Se você olhar para os dois elementos que compõem a água, você vai ver que o hidrogênio pesa 1 U e o oxigênio pesa 16 U. Então, se você fizer a conta dos dois hidrogênios mais o oxigênio, você vai chegar no número de 18 U. Só que a gente não quer saber uma molécula. Uma molécula de água pesa 18 U. Agora, quantas eu vou ter que pegar até ter 18 gramas? Exatamente aquele número que eu ensinei para vocês agora, 6 com 23 zeros. Eu coloquei aqui na tela a regra de 3 necessária para fazer o exercício. Se 6 vezes 10 a 23 moléculas equivalem a 18 gramas, e essa linha da regra de 3 a gente consegue graças ao número de Avogadro, x moléculas, que é a quantidade de moléculas que eu tenho, pesam 1000 gramas. Resolvendo a regra de 3,
a gente chega nesse x aqui, de 10 elevado a 26 dividido por 3. Só que essa não é a resposta do exercício, porque a pergunta foi, quantos átomos existem em 1 litro de água? Esse número que a gente chegou aqui, na verdade, é o número de moléculas. Cada molécula de água tem 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, para a gente chegar na resposta final, a gente tem que multiplicar tudo por 3, certo? Então, a gente multiplica aqui por 3, corta em cima e embaixo e chega na resposta final, que é de 10 a 26. Ou seja, em 1 litro de água, a gente tem 1 seguido de 26 zeros de átomos. Bom, vou terminar essa aula por aqui e eu continuo na próxima.